Livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus 11, 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém. A leitura desse texto já traz à memória, para aqueles que conhecem a Bíblia um pouco mais, sobre a passagem do livro de Josué. Nos primeiros capítulos do livro de Josué, nós temos a narrativa bíblica da conquista da cidade de Jericó. E nesse momento importante para o povo de Israel, porque marcava o início da entrada e da possessão na terra prometida, surge uma figura, a princípio, que causa-nos admiração, a figura de Raabe, a meretriz. Lá no livro de Josué, nossa tradução diz a prostituta, Raabe. O nome de Raabe ficou perpetrado nas Escrituras Sagradas. Por incrível que pareça, eu digo dessa forma, porque por causa do seu passado, por causa de sua vida em Jericó. Porém, Deus, na sua imensa graça e sabedoria, permitiu que o nome dessa mulher ficasse registrado na história do povo de Israel, registrado nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a menção desta mulher, com maiores detalhes, como eu já disse, no livro de Josué. Além disso, o nome de Raabe aparece também na genealogia do Senhor Jesus Cristo. O livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus e traz lá o nome de Raabe. Diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então Raabe, ela foi alguém que fez parte da linhagem genealógica de Jesus. Esse nome, Raabe, em Jericó, era muito conhecido. A narrativa bíblica lá no livro diz que a casa dela ficava sobre o muro da cidade, uma parte do muro da cidade. Era conhecida, sem dúvida, por causa da sua profissão, ou da sua atividade, melhor dizendo. Ela era a prostituta da cidade. Sem dúvida não era a única, mas era notória, porque até o palácio, até o rei, sabia da existência e das atividades daquela mulher. O nome dela, possivelmente, ou a simples menção do nome dela, causava e trazia os mais diversos sentimentos
e expressões ao ser pronunciado em qualquer rua ou em qualquer lugar. Talvez para alguns homens o nome de Raabe despertasse paixões, lascívia, desejos impuros. O nome dela para algumas mulheres, donas de casa de Jericó, podia causar vergonha, asco, desprezo. Quantos lares não foram maculados pela atividade de Raabe? Quantos homens não se perderam nos braços daquela prostituta? Quantas mulheres não choraram pela traição de seus maridos ao visitarem a casa de Raabe, a prostituta Raabe? Mesmo quando ela entra na galeria dos heróis da fé, o Espírito Santo ainda permite que o escritor aos Hebreus use a palavra meretriz. Raabe, a meretriz. Para não deixar dúvidas de quem está tratando. Essa mulher, de uma vida moral baixa, essa mulher de uma atividade repugnante e vergonhosa, essa mulher, como eu já disse, que podia promover os mais diversos sentimentos, as mais diversas expressões e manifestações por homens e mulheres. Quem sabe muitas mulheres nem passavam perto da casa de Raabe. Possivelmente vivia cercada de homens. Essa era a situação da prostituta Raabe. Nunca foi algo honroso essa atividade. Sempre foi algo à margem, longe de qualquer padrão de correção ou de moral. Até mesmo uma sociedade, por mais depravada, ela ainda assim não valoriza jamais a atividade que Raabe exercia. Porém, como eu já disse, coube a essa mulher, com essa atividade tão deprimente, tornar-se uma personagem de destaque nas Escrituras Sagradas, na história bíblica. Coube a ela um papel, a princípio surpreendente, que qualquer um de nós, possivelmente, não daria a ela esse papel. Não incluiria Raabe numa história sagrada. Mas aqui está ela. E não podemos ignorar esse fato. Por mais que possamos condenar as suas ações, e as suas atitudes, e a sua vida. Mas aqui está ela. Além disso, citada num rol que está incluído Abraão, Noé, chamado justo, Abel, justo, Enoque, que andou com Deus, e a Raabe, ela parece que é uma nota destoante no rol desses homens e mulheres de fé de Hebreus 11. Mas o escritor fez menção
fez questão de citá-la nominalmente e falar um pouco sobre ela. E eu também quero falar sobre Raabe aqui nessa noite. Dar a ela o destaque, dar a ela a visibilidade, pouco pregada, mas importante de ser analisada, já que a Bíblia dá a ela esse destaque. Está aqui. Quando eu bato os meus olhos no texto, eu vejo pela fé Raabe. Da mesma forma como está escrito, pela fé Isaac, pela fé Abraão, pela fé Moisés, está escrito pela fé Raabe. Ela se compara, portanto, ela pisa o mesmo solo sagrado da fé. Ela é colocada no mesmo nível de outros homens e mulheres, patriarcas, profetas, legisladores das Escrituras Sagradas. Ela é colocada no mesmo terreno, na mesma sala, no mesmo rol da fé. A fé iguala a todos aqui nessa passagem bíblica. Embora a expressão a meretriz esteja aqui incluída, não quer dizer que essa expressão está aqui de forma depreciativa, discriminatória. Não. Está aqui simplesmente para lembrarmos de quem ela foi. Mas ao estar envolvida no rol da fé, a meretriz ficou no passado. A meretriz foi uma página virada, porque ela casou-se com um homem chamado Salmão. Porque depois de viver anos em Jericó, ela foi livre da destruição da cidade de Jericó e passou a viver no meio do povo de Israel. Ela foi aceita, como estrangeira que era, ela foi adotada na nação, e tanto foi aceita, que ela, a partir do momento que saiu de Jericó, ela deixou nas ruínas de Jericó a sua vida de pecado. Os muros de Jericó destruídos, ficaram também lá as ruínas da vida pregressa de Raabe, da vida pecaminosa de Raabe. Um monte de pedras que agora era Jericó depois da destruição, representava o passado de Raabe. Ficou para trás. Ela virou as costas para a cidade, mas virou as costas para o seu passado também. Porque agora ela fazia parte do povo escolhido de Deus. Ela fazia parte da herança de Deus. E tornou-se uma mulher digna. Tornou-se uma mulher que adquiriu respeito e casou-se com um descendente de Judá, chamado Salmão. E o Espírito Santo ainda fez questão de permitir que dessa mesma genealogia viesse o Cristo, que é bendito eternamente. Ao olhar para Raabe, olhamos para a graça de Deus. A graça maravilhosa de Deus, que por mais que a gente procure entender, explicar, detalhar, ainda nós vamos ficar sempre extasiados diante da graça de Deus. Eu me surpreendo a cada dia
Eu me maravilho a cada leitura das Escrituras de ver a graça de Deus. Quantas mulheres melhores que Raabe não estavam vivendo em Jericó? Quantas donas de casa, quantas esposas leais não viviam naquela cidade? Pessoas melhores que Raabe. Mas aprove a Deus, num conhecimento que é só dele, num mistério que só ele tem, num conhecimento que só pertence a ele, num conselho que é só dele. Ir ao encontro de Raabe. Não dá para entender, não dá para explicar a graça de Deus. Não dá. Não dá. Porque não vai bater na porta dos melhores, mas dos piores. Disse Paulo aos Coríntios: veja, irmãos, que não são muitos os sábios, grandes que são chamados. Não são muitos. E Paulo disse: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Os pobres. Não dá para explicar Deus. Eu orava e dizia: Deus, como pode alguém tomar para si a nomenclatura, o título de doutor nas Escrituras, como os doutores da lei do tempo de Cristo, e os doutores da teologia de hoje? Como pode, se tu és tão inexplicável, tão inatingível, tão grandioso? O doutor da lei, o doutor nas Escrituras, o doutor em divindade, embora tenha o seu valor, e não vamos desprezá-lo, é um menino no jardim da infância com relação ao conhecimento de Deus. Vai sempre brincar no escorregador, vai sempre brincar na gangorra, vai sempre arranhar. Qualquer teólogo que arrote conhecimento e profundidade, ele não sabe exatamente o que é teologia. É muito importante, mas quem alcançará, quem adentrará ao conselho eterno de Deus, quem compreenderá nas suas minúcias, nos seus detalhes, a graça? Quem pode detalhar como Deus trabalha na sua graça? Ninguém. Ninguém. Cabe-nos apenas entender o que o Espírito nos revela. Mas o mais importante das Escrituras não é sabermos teologicamente o que as Escrituras nos mostram. O objetivo principal da Bíblia, de estudar a Bíblia, não é o fato de saber sobre Deus, em primeiro lugar. O mais importante ao estudar as Escrituras é levar o homem a se submeter a Deus e a glorificar e a exaltar a Deus. Qualquer estudo da Bíblia que não leve o homem a uma devoção não atingiu o seu objetivo. Não atingiu.
Então eu vejo a graça de Deus expressa de tantas formas. E quando eu leio o nome Raabe, eu vejo um sinal de igual na frente escrito graça. 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 Pairava sobre Jericó uma sentença de condenação. Ninguém em Jericó, ninguém, desde o menino até o mais velho, ninguém estava isento da condenação. Todos iriam morrer. Todos. É outra coisa que não se explica. Ó Deus, por que não tiraste para fora as crianças? Por que não colocaste para fora dos muros as crianças? Os meninos? Mas eles morreram ali dentro. Não sobrou um. A sentença pairava sobre Jericó, porque a medida do pecado daqueles povos já tinha chegado no limite. E o juízo de Deus viria. Portanto, ninguém seria poupado, porque a iniquidade atingiu seu ponto máximo. Assim como em Sodoma e Gomorra morreram pequenos e grandes, infantes e velhos, em Jericó também iriam morrer todos, porque a medida do pecado dos cananeus já tinha enchido. Deus havia dito a Abraão: tua descendência será peregrina, será afligida em terra estrangeira por 400 anos, porque a medida do pecado dos cananeus ainda não foi cheia. Então, quando Israel está acampado perto de Jericó, Israel era a espada de Deus. Assim como foi fogo e enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra, trazendo o juízo de Deus a uma geração de pecadores, sobre Jericó não iria cair fogo e enxofre, iria cair o povo de Israel, que era a espada do juízo de Deus, condenando o pecado daquela gente. Deus tem formas de julgar o pecado. E o juízo de Deus contra os cananeus, e a primeira cidade na qual iria ser exercido o juízo de Deus era Jericó. Todos já estavam condenados por seus pecados diante de Deus, e o juízo viria agora, não em água nem em fogo, mas de uma forma sobrenatural em princípio, e depois debaixo da espada dos israelitas. Todos iriam morrer. Todos. A sentença pairava do palácio à choupana. Pairava sobre a casa do nobre e do pobre, do ilustre e da prostituta. Pairava sobre também a casa de Raabe a sentença de juízo e de condenação. Pairava. Mas surpreendentemente, ela foi livre. E não apenas ela, mas todos que ela trouxe para a casa dela, no fatídico dia da invasão de Israel. Todos que estavam dentro da casa de Raabe, seus pais, seus familiares, todos que ela agregou ali dentro, em cuja janela pendurado estava um fio vermelho. Aquela casa foi poupada. A ordem do comandante Josué era essa: toda a cidade é anátema, nenhum despojo deve ser tomado, toda pessoa deve morrer, todo animal deve morrer, nada deve permanecer vivo em Jericó. Essa era a ordem de Josué. Nenhum despojo deve ser tomado. Mas disse Josué: só a prostituta Raabe e quem estiver dentro da casa dela permanecerá vivo.
como se um tsunami atingisse o litoral, e depois que essa tsunami passasse, rodasse quilômetros, levando tudo quanto é tipo de destruição, ao passar, permanecesse intacta uma casa no meio de tudo aquilo. Esse era o quadro de Jericó. Só quem estivesse dentro da casa de Raabe ficou livre. A condenação e o juízo não atingiu aqueles que estavam ali dentro. Por quê? Porque pela fé ela não pereceu com os infiéis. A fé trouxe escape a Raabe. A fé trouxe livramento a Raabe. É a fé que traz livramento para o homem hoje também. É a fé que livra o homem da terrível espada. Da terrível espada. Me lembrei do hino 15 na nossa harpa cristã. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. A espada da condenação estava sobre toda Jericó, mas Raabe foi guardada e preservada porque ela teve fé. Da mesma forma, paira sobre o mundo a condenação. Paira sobre todo ser humano a sentença condenatória. A única forma de escapar é pela fé, é crer. A fé de Raabe tornou-se notória. E se você perceber o texto que nós lemos, e é um detalhe que nós não podemos deixar passar, perceba a leitura. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Não parece a princípio que a ordem das coisas está invertida? Não seria mais correto, Deus me permita fazer esse parênteses, a Bíblia é correta em tudo, não tem nada fora de ordem na Bíblia. Mas na nossa concepção de entender as coisas, na nossa racionalidade, o versículo não podia ser colocado assim. Pela fé Raabe a meretriz acolheu em paz os espias e não pereceu com os incrédulos. Porque o não perecer com os incrédulos foi o resultado do que ela fez. Então primeiro a gente dá a causa e depois o resultado. Mas aqui não está assim. Aqui está o resultado primeiro e depois a causa, o motivo. O Espírito Santo inspirou o escritor a dizer assim: pela fé Raabe a meretriz, aí diz o que aconteceu com ela pelo que ela fez. Não fala o que ela fez primeiro para depois dizer o que depois aconteceu. É como se a gente falasse assim: fulano de tal sofreu um acidente terrível na Bandeirantes, porque ele saiu de casa para visitar seu sobrinho. Normalmente a gente diria: fulano de tal saiu de casa para visitar seu sobrinho e sofreu um acidente terrível na Bandeirantes. Essa é a racionalidade. A gente coloca primeiro
certas coisas para depois resultar, dar o ponto final. Aqui não. Aqui primeiro vem o resultado, para depois vir os motivos. Por que isso? Porque está falando de fé. Está falando de fé. E fé, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé antecipa o resultado antes da causa. A fé apresenta o final antes do começo. A fé conta o fim da história antes de passar por todos os outros capítulos. Isso é fé. Fé é ver antes de acontecer. Fé é ter convicção sem ter nada para apalpar, sem ter nada para segurar. Isso é fé. Então Raabe, ela não pereceu. Pronto, a história foi contada. Está contada. Como a nossa história também já está. Aleluia. Glória a Deus. Nossa história já está contada, meus irmãos. Nós já sabemos o fim. Nós já sabemos como vai terminar. Já sabemos. Aleluia. Ou você não sabe como vai terminar a tua história? Os homens no mundo, eles dizem que estão escrevendo sua história, mas eles não sabem como vão terminar. O salvo em Cristo Jesus já tem uma história toda escrita e já sabe como vai terminar, já sabe como vai acabar. Porque nessa estrada da fé que estamos, o ponto final é a glória de Deus. É lá que vamos chegar. É lá que o nosso navio vai aportar. É lá que nós vamos descer ancorados por uma forte âncora. É lá que nós vamos desembarcar do navio da existência terrena e adentrar os portais da eternidade, da glória. Nós sabemos como vai terminar, sim. Por isso que está escrito: não pereceu com os incrédulos. Olha aí a situação de Jericó. Então qual era a diferença de Raabe para os outros? Melhor ela não era. Tinha gente melhor que ela. Moralmente tinha. A diferença não era na moral das pessoas. A diferença não era no dinheiro que alguns podiam ter. A diferença era na fé. Raabe, fé. E os outros, incrédulos. Mas alguém diria: os outros não tiveram oportunidade de crer. Será? Não posso entrar. Mas quantos anos de história não teve aquela cidade? Quantas manifestações da graça de Deus passou por aquele povo e eles não perceberam? Porque só o fato de Deus dizer a Abraão: a medida do pecado dos amorreus ainda não encheu, é misericórdia de Deus. E na sua misericórdia Deus dá oportunidade para as pessoas. Não é isso que Paulo explica em Romanos 1, que nós estamos estudando? Que pela natureza o homem é inexcusável, porque Deus revela-se pela natureza. Quantas oportunidades tiveram de reconhecer o Deus verdadeiro e não tiveram, não aproveitaram. No último momento, no minuto final, quando iria acontecer a destruição da história, mais uma vez, no momento final, antes do juízo chegar, uma manifestação da graça, do amor e da misericórdia de Deus ocorre. O que é isso? Josué chama 2 espias. Precisaria ele mandar espias? Aparentemente não, porque Deus já tinha garantido a vitória. Mas aqueles homens precisariam ir para Jericó. Precisariam. Porque era a última oportunidade. 2 homens atravessam o rio e chegam em Jericó. É a narrativa bíblica que eles vão para a casa de Raabe.
Não sei se é porque era mais perto, ou não sei porque quando eles se viram perseguidos pelos homens do rei. Eu não sei. Como eu não sei explicar a graça. O escritor lá não explica detalhadamente, como nós não temos condição de explicar detalhadamente a graça de Deus. Mas o fato é que Raabe viu na porta da casa dela 2 homens. 2 israelitas. 2. Chegou na casa da prostituta. Sabiam que eram? Ou vieram a saber depois? Possivelmente vieram a saber depois, porque eles não moravam lá. Imagine então Raabe, conhecedora como era, sabedora de que a cidade estava com os dias contados, porque de longe, de cima do muro, já se avistava do outro lado do rio o povo de Israel acampado. A fama já tinha chegado em Jericó. Seom, rei dos amorreus, já tinha sido derrotado. Og, rei de Bazã, já tinha sido vencido. Territórios já tinham sido conquistados da além do Jordão e já dado a 2 tribos. A fama chegou. Portanto, Raabe sabia que os dias estavam contados. Mas surpreendentemente, num dia daqueles, bate na porta, não sei se bate, eu não sei o que acontece, mas chegam na casa dela não 2 clientes, mas 2 espias. E ela bate o olho, identifica que são israelitas. 2. Pensemos. A condenação pairava. A justa ira de Deus iria cair sobre Jericó. O justo juízo de Deus sobre os pecadores seria derramado através da espada dos israelitas. Todos iriam morrer porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Todos iriam morrer. Essa sentença estava declarada. É como a lei que diz: pecador, deves morrer. Pecador não tem como se livrar da condenação que paira sobre você. A lei é santa, ela aponta o pecado e mostra para o pecador: você deve morrer, porque você não tem como se justificar. Mas a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Diz São João no capítulo 1. A graça e a verdade representadas na vida dos 2 espias. A Bíblia não fala o nome deles, mas eu vou chamar um de graça e outro de verdade. Chegam na frente da casa de Raabe. E quando ela abre a porta, ela se depara com a graça e com a verdade, que era a oportunidade de Deus para a vida dela. Ó, que Deus permita que você possa receber na tua casa a verdade e a graça de Deus, como a oportunidade de Deus. A oportunidade de Deus. Ó, quantos conseguem ver, presenciar a nuvem escura da destruição, o pavor da morte, o frio do final, e não tem esperança nenhuma, socorro nenhum achei. O poeta disse: minha alma estava perdida e nada consegui encontrar para onde ela pudesse correr. Porque o cenário é de destruição, de morte. O cheiro de morte está chegando. Cheiro de sangue derramado. E o meu será derramado também. Só me resta esperar. Porque lutar não tenho condições.
Porque a justiça de Deus exterminará o pecador, destruirá o pecador, aniquilará o pecador. Toda a ira de Deus cairá sobre o pecador. Não há esperança. No pecador não há, como em Jericó não havia. As forças reais eram poucas. Os soldados do rei não tinham condição de enfrentar Israel. Só Deus podia livrar alguém. Para onde correrá minha alma? Disse o salmista. Por que estás aflita, ó minha alma, dentro de mim? Por que te perturbas, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como pode o homem escapar? Não tem jeito, se Deus não vier ao encontro do homem. Como aqueles espias vieram ao encontro de Raabe. A oportunidade chegou. Cabia a Raabe bater a porta na cara daqueles homens e perder sua última oportunidade. Mas diz o escritor, ela acolheu em paz os espias. Ela escondeu os espias. Ela recebeu os espias. E como ela sabia que eles estavam sendo procurados, ela escondeu os espias. Procurou o lugar da casa que ninguém podia encontrá-los lá. E levou-os lá e escondeu. A fé nos faz esconder as coisas mais valiosas que nós recebemos de Deus. A graça e a verdade. A graça de Cristo. A verdade de Deus guardada dentro do nosso coração, como o cofre mais precioso que nós temos. Não é o cofre onde você porventura guarde algumas joias, não é o cofre onde você guarda algumas moedas. O cofre mais importante da tua vida não é o da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Tesouro Nacional, onde você tem lá as suas aplicações aparentemente bem guardadas, mas correndo alguns riscos. O cofre mais precioso que o ser humano tem é o seu coração. E nesse coração devemos guardar as duas joias da coroa de Deus, preciosíssimas: a graça e a verdade. Guardar no fundo do nosso coração, trancar a porta, digitar o segredo e manter ali dentro a graça e a verdade de Deus, que nos preservará da destruição, que nos guardará antes que o juízo caia. Aqueles que receberam da graça e da verdade de Deus serão tirados do ambiente do juízo, serão retirados do terreno do julgamento e serão livres, perfeitamente livres, totalmente livres. Como o salmista disse: os meus pés se desvencilharam do laço e eu voei como um pássaro, livre, livre, livre em Cristo, liberto por Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Fé. Fé abre as portas para o que Deus manda. Fé abre as portas para algo que nós não sabemos explicar, mas que nós sabemos que estamos diante de uma oportunidade de Deus. Fé é levantar a bandeira branca da paz. Paz com Deus. Quando chegam os israelitas na frente da casa de Raabe, ela sabe que aqueles são inimigos do seu povo. Mas elas sabem que o seu povo não é o povo de Deus.
Mas o povo que ela considerava inimigo era o povo de Deus, onde Deus estava. Deus estava naquele arraial de israelitas. Deus estava no meio daquele povo. E Raabe, ao recebê-los, não os tem como inimigos, mas ela os acolhe em paz. Não é à toa que está escrito isso aqui, em paz. Porque Raabe estava fazendo as pazes com Deus naquela hora. Como nós também. Quanto tempo de luta, quanto tempo de batalha, quantos anos de fuga, quantos anos escondidos, quantas vezes recalcitrando contra os aguilhões, como Paulo fez, como um animal bravo que não aceita as escoras, como um animal selvagem que não aceita ser domado, a ser um pecador, que vivia correndo de Deus, distante de Deus. Mas um dia percebe que não adianta correr, não adianta fugir. Até quando lutarás, Paulo, contra os aguilhões? Ah, meus irmãos, bem-aventurado o pecador, que diante de um mar de oportunidades da graça de Deus, não deixe esse mar secar. Não deixe esse mar das oportunidades secar. Mas num momento, reconhece, se rende. Eu não posso mais lutar. Eu não quero mais lutar. Eu me rendo. Eu me prostro. Eu aceito. Entra a graça. Entra a verdade. Entra sangue de Jesus. Entra. Aleluia. 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 Por que lutar contra Deus se Deus te quer? Por que fugir de Deus se Deus te quer? Por que distanciar-se de Deus se Deus lhe quer dar um abraço? Deus quer lhe receber. Mas não mereço. Mas a última que merecia em Jericó era Raabe. Mas as coisas de Deus não são por méritos, é por graça. Ó Deus da graça, ó graça maravilhosa, disse o hino, quão doce o som que salvou esse pobre pecador. Eu estava perdido e fui achado. O filho pródigo ouviu de seu pai as expressões: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Raabe foi achada, Raabe foi encontrada. O que essa história tem a ver conosco? Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Porque se você é salvo, sua história é como a história de Raabe. Seu futuro será como o futuro de Raabe. Tudo a ver. Por causa da graça de Deus. A única forma, a única solução, a única esperança para o mundo é a graça. A graça de Deus. A gente vê os homens brigando tanto por poder, né, gente? Nosso país, né? Partidos de um lado, partidos de outro. Não estou falando partido político, foi gente tomando posição para um lado, gente tomando posição para o outro. Como se a troca pela troca fosse solução. A solução está na graça de Deus. Fiquemos em pé em nome de Jesus, vamos orar. A graça. A graça. Por isso que o crente está acima de tudo isso aí, viu, meus irmãos? O crente está acima disso aí, meus queridos.
O crente não deve ficar brigando, nocauteando um ao outro, dando indiretas um no outro, tomando partido. O crente não tem bandeira vermelha, nem bandeira amarela e verde. A bandeira do crente é a bandeira da casa de Raabe. A nossa bandeira é o sangue de Cristo. A nossa pátria é celestial. Pastor, o senhor não ama o Brasil? Eu amo e oro pelo nosso país. Mas estou dizendo o seguinte: a minha luta é contra o pecado, não é contra governos. O meu campo de batalha não é as ruas. Meu campo de batalha é o meu quarto. É o joelho no chão. É a boca no pó. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia, povo da graça, povo da fé, povo da verdade, não se contamine com os movimentos sociais do mundo. Mantenha-se na presença de Deus. Nossa batalha não é ganha no grito fora A ou fora B. A nossa batalha é ganha no jejum, na oração, no joelho e na proclamação do Evangelho da paz. Não ganhando cadeiras no parlamento ou no congresso, mas ganhando almas para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te glorificamos. Senhor, nós te exaltamos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Pai, nós queremos nesta hora te agradecer, porque também nós somos alcançados por essa graça maravilhosa. Nós somos alcançados por essa graça bendita. Senhor, nós te louvamos porque a espada da lei foi tirada. Nós te louvamos, Senhor, porque a condenação foi tirada. E nós, por fé, por graça de Jesus Cristo, pertencemos ao povo de Deus, família de Deus, e rendemos glória, louvor, assim como Raabe, Senhor, saiu de uma posição e foi para outra. Nós também em Cristo saímos de uma situação e fomos para outra, e nessa situação louvamos o teu nome, porque não é por méritos, não são por obras feitas por nós, mas por sua graça, verdade, bondade, amor e misericórdia. Por isso, Senhor, louvamos-te, porque nada temos para lhe dar, senão a nossa vida, nosso louvor e a nossa gratidão, em nome do Cordeiro que venceu. Amém.